Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 75. Eu sou a professora Janine e hoje nós vamos falar sobre intertextualidade, os textos que se interligam, tá? Os objetivos dessa aula são reconhecer o conceito, então, de intertextualidade e reconhecer em textos e imagens a ligação entre eles. Tá? Palavrinha difícil de falar, mas quando nós falamos de intertextualidade, é um diálogo que ocorre entre esses dois textos diferentes. Quando faz uma referência a outro que já existia, né? Inspirando-se na sua forma ou na mensagem para criar um novo discurso. Ela pode ocorrer de modo explícito, que é aquilo que a gente identifica com mais facilidade, né? Está exposto, ou implícito, com menos facilidade de ser percebida. Ela está lá dentro do texto e a gente precisa ter uma esperteza ali para reconhecer. Vamos ver como isso acontece então na prática. Então, nós podemos ter a epígrafe, que é um trecho do texto, de outro texto, colocado no início de uma obra ou capítulo, para servir de inspiração ou tema para que será abordado no novo texto. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Isso aqui acontece muito em trabalhos que vocês vão fazer mais tarde, tá? Ainda não. Mas você pega uma frase de um autor que fala sobre o assunto que você vai tratar no teu trabalho e você coloca lá na frente. Aqui, por exemplo, diz assim, ó: a maior riqueza para o trabalho do homem não é que ele ganhe, não é o que ele ganha com isso, mas o que ele se torna com isso. É uma frase de John Ruskin. Então, essa frase, ela vai impulsionar o trabalho dessa pessoa ali, esse trabalho acadêmico. Então, ela vai falar sobre assuntos que interligam com esse texto. Então, pode aparecer dessa forma. Pode ser que daqui a pouco vocês já consigam estruturar um texto a partir de uma frase, de um autor, mas vão prestando atenção como vocês conseguem colocar. Outra forma que aparece em textos interligados é uma citação. Nesse caso, é um trecho de um outro texto que é citado com a fonte original, que traz as ideias e também serão abordadas no próximo texto. O trecho em questão é usado exatamente como veio escrito na fonte original. Então, quando eu vou fazer uma citação, eu coloco exatamente o que o autor quis dizer. Então, eu estou lá escrevendo e aí tem um livro que eu li que fala sobre esse assunto e tem um trecho lá que eu posso colocar dentro do meu texto. Aí eu vou pegar exatamente como está lá no meu livro e eu vou transcrever aqui e aí eu tenho que tomar alguns cuidados que eu preciso colocar de quem é essa frase, tá? Ela tem até uma forma de colocar lá com recuo dentro do texto e tal, quando você está fazendo um texto digitado, tá? Então, tem esses detalhezinhos que vocês vão ver mais tarde como é que funciona. Mas essa citação é a fala, né? É um trecho de uma obra dentro do teu texto. Lembram quando a gente falou de entrevista, quando a gente fez alguns textos assim narrativos que era de uma entrevista? E daí a gente escrevia sobre o assunto e aí vinha a fala de alguém que foi entrevistado, por exemplo, falando lá sobre os Jogos Olímpicos, e daí aparecia a fala de um atleta, por exemplo, e daí a gente colocava entre aspas e colocava na íntegra o que ele falou. Isso é uma citação também, tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona, assim, mais próximo do nosso dia a dia. Então, pode acontecer também dentro de um jornal, de uma revista, vocês podem achar um texto, até vai estar uma letrinha diferente, assim, entre aspas, vai estar a frase que a pessoa falou e vai estar indicando também quem foi que disse aquele pequeno trecho. Tá? E ele tem que ter ligação com o que você está falando, ele tem que acrescentar ou complementar o que você está falando, tá? Você não pode colocar uma outra coisa lá só para colocar uma citação no teu texto.
Nós temos a paráfrase, que também é uma forma de interligar textos. Assim, igual a citação, ela é uma referência direta às ideias discutidas em outro texto. Porém, enquanto a citação usa o trecho exatamente como veio escrito na fonte original, na paráfrase ela é reescrita, tá? Em outras palavras diferentes do autor, e ela vai ter as palavras do autor do texto, né? E ela também é referenciada. Então, por exemplo, você vai colocar lá a frase que alguém sempre fala. Então, você vai escrever lá, prof, coloca sempre que a gente precisa prestar atenção e fazer com bastante capricho, né? Então, lá no teu texto, você não vai colocar lá a minha frase que eu uso sempre. Você vai colocar os alunos precisam ser orientados, os professores sempre orientam que eles precisam fazer atividade com bastante atenção e bastante capricho, como fala a professora Janine, entendeu? E aí essa é uma paráfrase, você está colocando a minha ideia dentro do teu texto, complementa o teu texto, mas você coloca, você tem que mencionar de quem é essa frase, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como é que é no dia a dia. Então, no texto original diz assim, ó, o sinal está vermelho. E eu vou fazer um texto parafraseado, então. O trem não está sendo autorizado a prosseguir. Então, de uma outra maneira, eu vou expressar a mesma coisa. Então, o sinal está vermelho e naquele contexto era para o trem. E, parafraseando, o trem não está autorizado a prosseguir. É assim que funciona, tá? Aos pouquinhos vocês vão entendendo e vão colocando essas informações dentro dos textos de vocês. Por isso é importante a leitura, né, pessoal? Ter referências de livros, de autores, e quando a gente vai produzir o nosso material, o nosso texto, a gente pode usar desses recursos. Eles deixam o nosso texto bem rico, né? Em informações assim, e bem completo, mesclado assim, fica bem legal, tá? Outra forma de interação de textos é a tradução. É a passagem de um texto de uma língua para outra. Isso é simples. Isso acontece bastante em trabalhos acadêmicos de nível superior, por exemplo, que a gente precisa estruturar o nosso trabalho e ali no início a gente precisa fazer dentro de duas línguas, né? Normalmente português e inglês ali, dependendo da instituição que você está estudando. Então, ali você faz a tradução em dois momentos, tá? Nós também temos uma forma de interligar textos usando alusão, que é uma referência indireta a outros textos pelo uso de elementos simbólicos, como certos vocabulários ou forma específica da obra original. Então, é como se você pegasse e citasse uma parte do texto ou um personagem de uma outra obra dentro da tua. Então, vamos ver como é que fica isso na prática. Olha só. Aqui, de Manuel Bandeira. A grande arte é como o labor do joalheiro, ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Isso aqui é um poema, só um recorte do Manuel Bandeira, beleza? E daí nós temos aqui, ó, as expressões de labor de joalheiro e é belo, canta no martelo, aludem, então, ao poema da Profissão de Fé de Olavo Bilac, com a finalidade de criticar os autores parnasianos. Então, claro, aqui eu só tirei um recortezinho desse poema ali do Manuel Bandeira. Então, entre os poetas, entre os autores, eles também se cutucavam, né? E eles pegavam e faziam alusão, né? Então eu quero fazer uma crítica, né? Aquele autor lá, aquela forma de expressar dele lá, e eu vou usar alguns termos que ele usa lá na obra dele para que eu possa fazer
uma crítica indireta lá à obra que ele fez antes, tá? Esse aqui. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, você está escrevendo um texto, vamos trazer lá para a nossa realidade, lá. Está escrevendo um texto, aí como, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Você tem lá a história do Chapeuzinho Vermelho, que a criança está saindo para ir da casa dela até a casa da avó, e tem o lobo mau, né? Esse lobo mau, se você for trazer para os dias de hoje, esse lobo mau pode ser pessoas desconhecidas que podem, né, você pode encontrar no caminho que você vai de casa para a escola. Então, você pode colocar lá no teu texto, quando você está falando lá sobre cuidados com as crianças, por exemplo, você pode colocar que as crianças precisam ter cuidado com o lobo mau que ela pode encontrar no caminho de casa até a escola. Você vai fazer uma referência lá à história do Chapeuzinho Vermelho sem citar ela ali, mas isso demonstra conhecimento, fazer essas inferências entre um texto e outro. Isso é bem legal. Uma outra forma da gente fazer essa ligação entre textos, né, pode ser entre obras também. A reescrita de uma obra de maneira cômica ou irônica, que com o intuito de se divertir ou criticar. Então aqui nós temos o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que é muito, né, que é bastante conhecido, e ali a personagem da Turma da Mônica, né, a Mônica fazendo a pose ali da Mona Lisa, né, então bem tranquilo. Dentro dessas ligações com os textos, falei para vocês que essas informações podem ser explícitas ou implícitas. Quando elas são explícitas, é um tipo de referência feita de maneira direta, então é bem fácil de ser percebida. Já a implícita é uma referência feita de maneira bem sutil e fica mais difícil saber a fonte original e entender que há uma referência sendo feita. Para isso, é preciso conhecer a fonte original e reconhecer por conta própria essa relação existente. Então, quando você for escrever o teu texto lá sobre os cuidados com as crianças e você, né, colocar como referência que as crianças precisam ter cuidado com o lobo mau no caminho, essa porque é uma obra mais conhecida, vai ser fácil de fazer essa referência. Mas se você tiver referenciar um outro personagem, aí vai depender do teu público, quem que vai receber o teu texto e vai entender essa intenção que você teve, tá? Essa inter-relação entre os textos, ela pode ocorrer entre gêneros de discursos iguais ou diferentes. Por exemplo, um poema faz alusão a outro poema, vocês viram? Pode ser, no entanto, de uma canção faz alusão a um romance, ou um desenho animado faz alusão a uma pintura, por exemplo. Dizemos que então houve essa interligação entre os textos, entre esses gêneros discursivos diferentes. Pode ser uma linguagem não verbal, que é aquela utilizada na fala, que não utiliza nem fala nem escrita, que é o quadro da Mona Lisa ali que eu mostrei para vocês, ali uma parte bem cômica ali. Pode ser também entre um livro e um filme, né? Muitas obras de livros se transformam em filme, é bem comum. E outros exemplos também na música que podem acontecer de um romance, por exemplo, se tornar uma música. O romance Iracema, por exemplo, ele foi composto por o Chico Buarque compôs uma canção em cima desse poema, então, desse romance. Então, essa relação acontece também entre a escrita, né, e a música. Vocês têm ali um exemplo de dois poemas também que falam sobre o mesmo assunto de formas diferentes. São a Canção do Exílio e o Canto de Regresso à Pátria, que um de Gonçalves Dias e outro de Oswald de Andrade falam também das terras brasileiras.
Pessoal, é muito legal fazer essa inter-relação de textos. Isso, quanto mais leitura você tiver, quanto mais conhecimento tiver, mais habilidade você terá para fazer essas mesclas, esse ajuste desses textos. Textos, ou poemas, ou músicas, ou obras, tá? Fique atento agora a todas as informações que chegam para você, beleza? Pessoal, eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos!